Central de Material de Esterilização e Bloco Cirúrgico. Então, o nosso simpósio de agora será Segurança do Paciente, Novas Tecnologias Aplicadas à ACME. Meu nome é Adriana, eu sou enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente estou como superintendente administrativa do Hospital Otávio de Freitas. Sou especialista em Centro Cirúrgico e CME por residência e qualidade de segurança do paciente pela Fiocruz. E nós vamos ter como convidado, o nosso palestrante Gabriel Lucas Souza, que veio de São Paulo. Seja muito bem-vindo. De formação, Gabriel é médico veterinário e é gerente de educação clínica da empresa Terragem. Seja muito bem-vindo. Muito feliz, assim, muito aprendizado na sua explanação. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado também a BEM Pernambuco pela oportunidade. Obrigado a vocês por estarem aqui. A primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é: o que um médico veterinário está fazendo aqui? Que loucura é essa? Mas vamos entender o contexto. Espera lá. Eu não exerço mais a medicina veterinária, eu sou anestesiologista de formação veterinária, apesar de não estar na mesma área de saúde que vocês, as nossas bases são muito parecidas, as espécies são diferentes. Tanto que minha mãe às vezes chega pra mim e fala assim: filho, eu tô com uma dor aqui, o que eu faço? Eu falei: você late? Você muge? Você mia? Não, então não sou eu que te trato, vai pro médico. Mas as bases nos aproximam bastante, então eu consigo muito conversar com vocês quase de igual para igual. Existem momentos em que eu bato em algumas barreiras por causa da espécie, mas a gente consegue conversar, tá? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança do paciente, e por que novas tecnologias aplicadas à CME vão ajudar vocês, o paciente, os hospitais, as fontes pagadoras e todo o sistema a ter uma otimização. Agora, antes de a gente começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quais os maiores desafios de vocês na CME? Eu quero ouvir alguém falar. O meu maior desafio é a infraestrutura, o meu maior desafio é turnover. Qual que é o seu maior desafio? Infraestrutura? E o seu? Também. Muito. Recurso. E aquela coisa bem típica assim do: nossa, mas a CME é só custo, né? Aquela impressão de que não, colocou o enfermeiro na CME é porque tá de castigo. Também. Então a gente tem que mudar essa cabeça do C-level ou do gestor para começar a entender que, na verdade, a CME ela não é custo, ela é prevenção de custo. Ao invés de olhar o quanto ele está colocando de grana para investir naquilo, para fazer aquilo funcionar, ele tem que pensar o seguinte: eu estou colocando grana para não gastar mais lá na frente. Alguém sabe qual que é o custo médio de uma infecção de sítio cirúrgico? Uma simples. Você estava na palestra. Você estava na palestra. $20 mil. $20 mil, não são $20 mil, são $20 mil. A gente está falando de R$110 mil. Mas é um custo de infecção de sítio cirúrgico simples, sem evolução, tá? Se a gente evolui essa infecção, se a gente começa a trabalhar com... Vamos colocar como exemplo, uma mediastinite. Qual é a taxa de óbito de mediastinite? É mais de 60%. Tá? Então, assim, só os custos que você vai colocando em hora trabalhada, em internação, cama, recurso, medicamento e as complicações judiciais, litígio. Quando vocês têm uma auditoria e entra num litígio, por exemplo, com algum paciente 3 anos depois da cirurgia, porque ele teve uma infecção, teve que amputar o pé, alguma coisa assim, para vocês buscarem esses dados hoje, quem já usa software de rastreabilidade? Todo mundo ainda é documentação em papel? Sim. O que acontece se vocês perderem um papel desse? E se molhar, se mofar, se queimar? E quanto tempo vocês vão demorar para buscar essa informação naquela pasta que está naquele armário, que está naquela folha? Quanto tempo custa o tempo de vocês? Quanto custa, na verdade, o tempo de vocês? E o pior, o quanto a gente tem falta de educação continuada mesmo, dentro da CME. Por essa visão mesmo equivocada de que a CME é um custo, de que a CME a gente não vai colocar mais grana porque já é custo, quanto de educação se investe em CME? Pouco. E aí o que acontece? Aquela pessoa que está ali, às vezes precisando de um treinamento, de uma capacitação, ela acaba fazendo, não de má fé, mas de forma equivocada, o uso errado de um recurso, o uso errado de um insumo, e acaba tendo um resultado
inadequado. E aí eu vou passar um vídeo para vocês. O vídeo está em inglês, mas tem legenda. Ele não está em boa definição, porque eu não consegui encontrar ele em boa definição. Mas é um episódio do House, que vocês vão ver a questão de utilização equivocada, nesse caso, por um paciente. Você passa o vídeo para mim? My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? E ele é um idiota. Na verdade, ele é mesmo na série, né? Mas nesse caso ele não está errado. O que eu quis trazer com isso? Isso aqui está muito ligado com falta de capacitação, né? O paciente não foi ensinado a usar. Ele não é obrigado. O médico que prescreveu a bombinha achando que ela sabia usar. Ela não é obrigada a saber usar. Ela tem asma. Então, a falta de capacitação faz com que a gente cometa erros sem a vontade de cometer o erro. A gente não está fazendo de propósito, né? E aí, a Terra Higiene hoje, ela faz o quê? Ela traz para vocês recursos mais novos, mas ela também traz suporte. Ela traz educação, ela traz capacitação. E é para isso que a gente está aqui, né? A gente participa dos congressos junto com os nossos parceiros. A Clarissa está ali no fundo da CISPAC, é o nosso distribuidor aqui no Brasil. E a gente faz isso, e eles fazem muito bem, inclusive, isso. A gente vai até vocês, a gente capacita vocês, a gente treina vocês, a gente ensina a usar, mesmo quando a gente, às vezes não tem braço, mas a gente faz o que a gente pode. E aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho do controle de esterilização de vocês, né? Apesar da Terra Higiene trabalhar com toda a linha de limpeza, desinfecção, higiene, esterilização e o que eu vou mostrar hoje para vocês de software de rastreabilidade, quem estava na palestra ontem de limpeza? Algumas pessoas. Ok. Então a gente já mostrou, né, a parte de limpeza, indicador, proteína, tá? Hoje a gente vai falar de controle de esterilização. E aí eu vou começar falando para vocês sobre a evolução dos seus indicadores biológicos. Quem usou? Alguém já usou de 7 dias? 48 horas? 24? 3 horas? Quem está usando de 3 horas hoje? 3 horas. 20 minutos? Alguém usa de 20 minutos? 20 minutos? Quem acredita que existe um mais rápido que o de 20 minutos? Mas muito mais rápido que o de 20 minutos. Quanto tempo vocês acham que é o indicador biológico mais novo que tem no mercado? 4 minutos? 7 segundos. 7 segundos. É o primeiro indicador biológico instantâneo do mercado. Aí vocês me perguntam, foto. Bom, só para explicar para vocês. De conformação, de formato, ele é igual a todos. Tampinha, onde estão as esporas, a ampola de vidro, é tudo igualzinho. Se você pegar ele na mão e olhar, comparar com um de 20 minutos, vocês não vão ver diferença alguma. Mas aí eu vou falar para vocês da questão de como essa tecnologia chegou no 7 segundos. A reação normal de um indicador biológico, até o de 20 minutos, é basicamente uma reação enzimática. Então a gente tem o esporo. Se ele estiver viável, ele vai se juntar com o substrato e vai produzir um radical. Essa produção do radical leva tempo, é uma reação enzimática. Então ela vai acontecendo e foi evoluindo porque os novos substratos foram mais eficazes. Se esse radical for produzido, ele é fluorescente, a máquina identifica, o incubador identifica e traz para vocês o resultado negativo ou positivo. Então se o esporo estiver viável, vai dar positivo, e se estiver inviável, ele vai estar negativo. A reação do fóton é uma reação diferente, ela é uma reação química, é uma reação de chave e fechadura. Então basicamente o que acontece vou mostrar para vocês. Dentro da ampola, a gente tem um sensor de identificação de proteínas, de sítios proteicos, na verdade. Todo micro-organismo, na parede celular dele, ele tem proteínas. Tem lipopolissacarídeos e tem proteínas. Se essa proteína estiver viável, esse sensor consegue identificar os sítios proteicos. Essa reação é uma reação imediata para esse tipo de esporo de vapor, tá?
ela é imediata, é uma reação de chave-fechadura. Então encontrou, em segundos a máquina consegue ler a fluorescência. Agora, se o esporo não estiver viável, se não tiver nenhum esporo viável dentro dessa ampola, depois do processamento, essa proteína vai estar desnaturada, porque teve que quebrar a parede para matar o esporo. Quando essa proteína está desnaturada, o sensor não consegue achar o sítio proteico, porque a proteína desnaturou, não tem mais sítio proteico. Então ele não acha e aí está negativo. Então não é uma evolução do indicador biológico tradicional. É um novo tipo de indicador biológico. E por isso a gente teve que passar pelo FDA nos Estados Unidos. Aqui a Anvisa, infelizmente, ainda não controla, né, a questão da produção de indicadores. Mas a gente teve que fazer um sistema que chama de novo. Apesar de ser dos Estados Unidos, eles usam uma expressão que é bem brasileira, né? De novo. Que é, basicamente, fazer todos os testes não baseado na tecnologia anterior, mas baseado como se fosse uma nova tecnologia. Tá? E aí o FDA declarou que o sistema é seguro, confiável e não há nenhum risco em utilizá-lo. A gente fez os testes também internos do controle de qualidade e a gente não teve erros. Não teve nenhuma ampola que deu errado nos nossos testes, tá? E para falar que não teve nenhuma errada, não teve nenhuma errada mesmo, tá? Então, tá tudo aprovado, 7 segundos, podem usar à vontade, que é um sistema confiável. Essa incubadora, aí tem uma questão para vocês entenderem, tá? Como é um sistema novo de tecnologia, a incubadora tradicional não faz a leitura, tá? Porque ele precisa de um tipo de sensor diferente. E essa incubadora, ela é exclusiva hoje para esse tipo de tecnologia. Então essa incubadora é pequenininha, vocês vão notar que ela não tem impressora. Ela é pequenininha, bem pequenininha. Quem quiser passar no estante para ver, dá para pegar na mão e levantar assim, sem força. Só que ela tem Bluetooth, Wi-Fi, ela conecta com o seu celular. Ela pode te mandar o ticket, você pode escolher imprimir o ticket numa impressora tradicional, ou compartilhar para o WhatsApp, ou mandar para um sistema de rastreamento. Então é um sistema 100% digital. Tá? Bom, vejam o vídeo, então eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. Nós temos 2 indicadores biológicos aqui que já foram passados pelo processo de esterilização. Um deles houve falha, o outro não houve falha no processo. A incubadora está ligada, ela está calibrada já. Esses botões aqui não estão piscando, esses LEDs. O botão que está piscando de LED ali é o de Bluetooth, onde você pode conectar com uma aplicação no celular. E aí a gente faz a leitura. Vamos fazer a primeira leitura do negativo, perdão, do positivo. Vejam que ele vai ser bastante rápido. Toda vez que ele dá negativo, a luz fica vermelha e o som do alarme não para de tocar até que a gente toque no botão correto aqui do lado. Tá? E fazendo que o processo foi correto. Eu estava resfriado, desculpa. Está aí a leitura, luz verde e nenhum alarme tocando. Então, assim, quem quiser depois fazer a verificação em vivo, presencialmente, a gente está com o stand lá, vocês podem passar lá. E aí, além desse de vapor, a gente tem também o mais novo de peróxido. Quem usa peróxido? Todo mundo usa peróxido? Qual que é o indicador que vocês usam hoje? Quanto tempo? Quanto? 30 minutos? Maravilha. Então, o Hyper, mesmo tipo de tecnologia para peróxido, outro tipo de esporo, 5 minutos. Então ele faz a leitura em 5 minutinhos. É mais demorado ainda do que o vapor, mas não por muito tempo. A gente já vai trazer os 7 segundos também para peróxido. E é a mesma conformação, a mesma tecnologia. Vocês vão ver, inclusive, que a incubadora é muito parecida, ela só não é preta. Uma é preta, a outra é cinza. Eu tenho uma dificuldade com cor, tá, pessoal? Não sei quem passou já no stand e viu a demonstração de proteína, mas isso aqui para mim é branco. Eles falam gelo, falam cinza, falam... Bom, é branco, mas tudo bem. E é o mesmo tipo de leitura, a máquina é diferente, também é dedicada por enquanto. Agora vamos falar da outra questão que eu trouxe para vocês, da digitalização das coisas. Vocês falaram que a maioria aqui não usa sistema de rastreabilidade. Ninguém usa software, todo mundo faz meio que na mão. Algumas pessoas podem usar algum tipo de software e tudo mais, mas assim,
o que a automação das coisas pode trazer de melhoria para a vida de vocês? O quanto isso gera de segurança no trabalho de vocês, de otimização do recurso de vocês, do tempo de vocês e da segurança do paciente de vocês. Então, primeiro, que a gente reduz erros, né? A gente não tem como fazer tudo automatizado, até porque a área de saúde não pode ser tudo automatizado. Nem cirurgia robótica é automatizada, mesmo utilizando inteligência artificial. A gente sempre vai ter que atuar de alguma forma naquilo. Mas o quanto a automação pode melhorar ou reduzir a nossa taxa de erro, né? Mesmo que a gente tenha alguma intervenção em algum momento ali, a gente pode ter redução dos erros, né? Aumento da segurança do paciente de vocês, melhorar a rastreabilidade, reduzir custo e tomar velocidade na tomada de decisão, que é uma das coisas que mais implica a gestão de hospitais, de vocês em geral. Aplicar na CME aquela taxa é uma multa, é um problema, é um custo, né? Então a velocidade na tomada de decisão vai otimizar o recurso de vocês. Alguém aqui já estudou ecossistema digital, rede neural, engenharia de dados, alguma coisa assim? Então, ecossistema digital basicamente é uma rede de tecnologias interligadas que fazem automação, fazem conta e fazem tomadas de decisão ou sugerem tomadas de decisão. Como eu falei, no final a tomada de decisão é nossa, de vocês no caso. Mas ele sugerindo alternativas para vocês, a gente tem que literalmente pensar menos, né? Alguém aqui já utilizou inteligência artificial? ChatGPT? Preciso fazer aquele trabalho do MBA, vou entregar, estou com preguiça. ChatGPT faz aí para mim, ele faz. Vocês já viram que no bottom ali do ChatGPT ele fala: o ChatGPT pode cometer erros. Por quê? Porque inteligência não existe inteligência artificial. Existe inteligência aprendida. O que ele faz? Basicamente, o software, a rede neural, o que ela faz? Ela coleta uma série de dados e vai aprendendo a taxa de assertividade. Aqui acertou mais, aqui acertou mais. Vou dar um exemplo para vocês. O DaVinci. Alguém tem DaVinci no hospital? Não tem problema. Só uma questão do DaVinci, tá? Eu tenho uma amiga que trabalha na Intuitivo e ela me mostrou um software que eles estão desenvolvendo onde o DaVinci aprende com os cirurgiões no mundo inteiro as técnicas que eles estão aplicando no mesmo tipo de cirurgia. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prostatec radical. Ele vai coletar dados do Brasil até a China, passando pelo mundo todo, de quais são as taxas de assertividade durante o procedimento cirúrgico. Ele não consegue analisar o pós, mas ele analisa durante o procedimento cirúrgico. E aí ele vai entendendo o melhor tipo de incisão, o melhor tipo de procedimento, o melhor tipo de anestesia. Ele consegue imputar esses dados, se o anestesista imputar o dado no sistema. E aí ele sugere para o médico, quando o médico entra na cabine para fazer, ele sugere, ele fala assim: olha, para esse tipo de cirurgia que você vai fazer nesse tipo de paciente com essa idade, a melhor incisão é transversal, ou é longitudinal, ou é... Mas a tomada de decisão é do profissional. Então, ele pode errar, a inteligência artificial pode errar, mas ela tem uma chance de erro muito menor do que a nossa. Porque ela faz cálculo, só para vocês entenderem. A capacidade de um computador hoje, por exemplo, de tecnologia avançada, de fazer conta e entender a taxa de assertividade, é mais de 200.000 vezes maior do que a nossa capacidade de fazer a mesma coisa. Então, assim, é absurdo. Não dá para comparar. A gente talvez um dia chegue lá, né? A gente chegar no Einstein já tá bom, mas chegar nesse nível, mas assim, é muito absurdo o que eles conseguem fazer. Mas ainda assim eles podem cometer erro. Então a tomada de decisão sempre é humana. Sempre é da gente. Então vejam todas as aplicações da inteligência artificial, né? Existência de tipos de câncer de próstata, câncer de infecções, redução de Parkinson, ou antecipação da aparição do Parkinson no paciente. Então, já tem muita gente usando inteligência artificial na medicina, na área de saúde, na enfermagem. Na veterinária ainda não é muito fácil de utilizar, porque o pessoal não quer gastar dinheiro, mas o pessoal está usando, tá? E por que eu estou falando disso para vocês? Gabriel, o que isso se aplica na CME, né? Aí a gente vai falar de digitalização, de controle e rastreabilidade. E aí eu vou apresentar para vocês algumas coisas. A primeira coisa que eu vou falar é: quanto custa o tempo de vocês? Eu não estou falando de quanto custa a tua hora trabalhar. Isso vocês sabem. Vocês têm o seu salário, vocês sabem quanto é que custa. Agora, quanto custa o tempo mal usado de vocês?
Quanto que custa quando alguém pede para você fazer uma coisa e depois pede para você fazer de novo a mesma coisa? Ou pede para você fazer algo que você não precisava fazer, não estava na tua linha de trabalho fazer aquilo. Ou que você precisa buscar um dado que podia estar digitalizado, mas você tem que buscar naquela pasta, que está naquele lugar, que está naquele armário, que deve estar mofado, ou que não, mas que pode ter um risco, né? Então é que eu vim apresentar para vocês a minha ideia de solução digital para vocês. A Terragene traz hoje um software de rastreabilidade que chama Bionova. Esse aqui. Tá? Ele tem outros aplicativos ligados a ele, mas o Bionova aqui é um software de rastreabilidade integrado com inteligência artificial e com um sistema de digitalização em nuvem. Ou seja, não existe possibilidade de vocês perderem os dados de vocês. Não é que é um software instalado num computador e que se por acaso aquele computador fundir a placa ou queimar a placa, você perdeu todos os dados. Não, ele está na nuvem. Ele está no cloud, você entra para o seu usuário e senha de qualquer lugar que você tiver. Você não precisa estar dentro do hospital, você pode entrar em qualquer lugar que você tiver. Ele é protegido, criptografado e ele faz associação com outros aplicativos que a gente tem para fazer a vida de vocês mais fácil. A nossa ideia não é vender software, tá? Só para vocês entenderem. Esse conceito não foi concebido com o intuito de ser uma venda de um produto. Ele é um benefício que a gente gera dentro do hospital, dentro da instituição, para que vocês possam utilizar. E aí, como que ele funciona? Só para vocês entenderem. Imagina que vocês terminaram o ciclo de vocês, esterilização, pegaram o indicador químico de vocês. Vocês vão abrir o Trazando, que é um aplicativo auxiliar do Bionova, e vão fazer a fotinho do indicador de vocês. Ele vai escanear esse indicador e vai te dizer, com 99% de segurança, se ele passou ou não passou. Se ele está aprovado ou não está aprovado. E ele vai te dar ali, está seguro ou não está seguro. E aí você tem a opção de ou enviar para a nuvem, ou não, eu não aceitei a interpretação da inteligência artificial, eu quero retestar, eu quero refazer o procedimento. Não tem problema, é uma decisão do profissional, como eu falei para vocês. Mas ele faz a leitura através de inteligência artificial de todos os indicadores químicos, de limpeza, e o biológico, obviamente, não dá para fazer por foto, ele faz através da leitura da incubadora. Como que funciona, basicamente, a inteligência artificial? Ela vai fazer um escaneamento e ela vai buscar na base de dados dela tudo que ela já leu e como ela interpreta isso, ela joga para vocês se está seguro ou não está seguro. Vai passar o vídeo para vocês verem, tá? Tá em espanhol, tá, pessoal? Ainda não consegui fazer a tradução disso. Basicamente, um sistema todo integrado que consegue ajudar vocês. Só para mostrar para vocês também a questão do Bionova Wireless, aquelas incubadoras que eu mostrei para vocês, lembra as primeiras duas lá, do Photon e do Hyper? Elas têm um aplicativo que também possibilita para vocês fazer todo o recebimento do material, né, dos tickets de leitura, através do celular, do tablet, alguma coisa que vocês quiserem usar. E aí ele faz a recepção da leitura, ele te dá verdinho se estiver negativo e vermelho se estiver positivo, e aí você joga isso para a nuvem de forma automática. E aí esse é o Bionova. O Bionova aqui, essa é a carinha dele, eu vou mostrar a carinha dele para vocês. Então essa é a carinha do Bionova, ele faz todo o sistema, então, recepção do material, a limpeza do material, controle de higiene para quando for os ciclos de análise de proteína, esterilização, armazenamento,
o despacho, né, do material do centro cirúrgico e depois o retorno para a recepção. E também faz a parte de APME para quando vocês têm aquela maravilha de percepção de pacote de terceiros, né? Quando vocês têm que fazer controle da opinião, uma maravilha, né? Super tranquilo. Ortopedia é super tranquilo. Nossa, que delícia. Bom, pessoal, a minha palestra era para falar disso para vocês, de digitalização, de tecnologia, de como a gente entrega a segurança do paciente para vocês através da facilitação da vida de vocês. Agora, antes da gente finalizar, o Hisashi, meu querido companheiro aqui, é o engenheiro do software e ele está lá no nosso stand para fazer a demonstração do software para algumas pessoas. Eu quero pelo menos 3 candidatos, senão eu vou escolher no dedo. Quem vai lá? Uma ali, 2, mais uma, 3, beleza, vamos lá. Hisashi, vocês podem ir os 3 juntos, que aí o Hisashi faz a demonstração para vocês, eu vou estar lá fazendo a tradução.